Estamos começando mais um ConteCast, o podcast de inspirações empreendedoras e histórias de vida. E hoje eu estou com um convidado que é uma grande história de vida e de empreendedorismo, muito importante para a cidade de Teresópolis. Então, com certeza, ele faz parte da história. E principalmente para mim, porque ele junta as duas maiores áreas da minha vida, que é a contabilidade e a computação. Eu estou aqui com Vladimir Carvalho, fundador da Alterdata e da Tech4Me. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos contar um pouco de histórias hoje. Vamos contar um pouco de futuro, sonhos, desejos. Espero que eu agregue valor aqui à sua organização do podcast. Sim, é uma honra ter você aqui. Então, acredito que muita gente vai gostar de ver esse episódio, te ver aqui, te ver mais de perto, né? E ter essa oportunidade de ver você mais transparente. Legal. Esses momentos são momentos muito bacanas, porque eu acredito que o empreendedorismo ele permeia uma área que é muito técnica, muitas das vezes, cada um na sua profissão, mas ela tem um aspecto muito inspiracional, né? Então, quando a gente escuta alguém falando um pouco da sua biografia, das suas histórias, das dificuldades, isso reduz a jornada de outras pessoas. Então, eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de passar informações do tipo que nós vamos passar hoje aqui, porque me dá a sensação que eu estou contribuindo em acelerar o processo de as pessoas terem mais sucesso, terem mais resultados e errarem um pouco menos. Sim, e você também chega a um ponto que você já atingiu, né, muita coisa, então ver outras pessoas florescendo e fazendo o sonho delas acontecer acaba sendo até mais... Sim, gratificante. Mais gratificante. Sem dúvida. E eu queria saber do início, como que era quando você nem imaginava a Alterdata existir? A minha história história profissional, começa quando eu tinha 19 anos, que eu comecei a ter contato com a microinformática, né? Naquela época, os computadores estavam ficando muito baratos, as empresas poderiam comprar, porque até então os computadores eram muito caros. Então, uma empresa convencional, era praticamente impossível comprar um computador. Isso era qual ano, mais ou menos? 1980, aproximadamente. 81, por aí. E naquele momento começaram a surgir alguns equipamentos e não tinha faculdade de informática, não tinha curso programador, não tinha nada disso. Então eu sou um autodidata. Não tinha Google? Não tinha Google, não tinha ninguém para perguntar, eu não conhecia ninguém que trabalhava na área. Então eu comecei a aprender sozinho, lendo livros. As literaturas eram todas em inglês, porque não tinha literatura em português naquela época. E eu fui aprendendo sozinho, estudando de madrugada, e lendo sobre banco de dados, sobre linguagens. Mas você tinha algum acesso a alguém que te fornecia esse material? Como que você conseguiu? Ia no Rio, em bibliotecas no Rio, e comprava livros lá. Comprava livros em livrarias, chegava em casa e começava a praticar. Comprei um pequeno computador, pequenininho mesmo, um TK-85, uma máquina muito elementar, ligada na televisão. E ali eu comecei a fazer teste, aprendendo, até que surgiu, em 82, uma primeira pessoa que tinha um equipamento em 8 bits. Os PCs de hoje não existiam na época, o mouse não tinha sido inventado, não existia monitor colorido, e surgiu um equipamento numa empresa, um hospital, lá em Areal, perto de Três Rios. E eu fui contratado para construir o software. Foi o primeiro honorário que eu recebi para construir um sistema, foi nessa época. E dali eu comecei a fazer um software e uma indicava para outra, foi indicando um para os outros. Eu fui fazer faculdade em Petrópolis, morei em Petrópolis muitos anos, casei lá, minhas filhas nasceram em Petrópolis. E naquele momento os clientes começaram a girar em torno de lojas de materiais de construção, contadores, indústrias. E dos 19 até os 25 anos, eu fui um programador freelancer. Eu fui um cara contratado por outras pessoas, não tinha ninguém trabalhando comigo, eu trabalhava sozinho, para construir software sob encomenda para uma série de empresas. E acabava tendo que dar um suporte? Não, tinha tudo, né? Fazia tudo. Tudo. Você tinha que fazer o suporte. Atualizações. Fazer o suporte, vender, instalar, projetar, programar. Tinha que fazer tudo, porque eu estava sozinho, né? Bater o boleto para o cliente me pagar depois. Ou seja, era tudo individual. Era tudo muito concentrado.
Mas naquela época começou a acontecer uma coisa que eu acho que é muito importante para quem está nos ouvindo, sobre aspectos empreendedores, né? A maioria das profissões elas estão ligadas a um aspecto técnico. O contador, quando sai da faculdade, é um técnico. O profissional de informática, quando sai da faculdade, idem. Um médico, um advogado, um arquiteto, todos são técnicos. Você sair da faculdade engenheiro é diferente de você ser dono de construtora. Você sair da faculdade como contador formado é diferente de ser dono de escritório de contabilidade. Informática é a mesma coisa. Você sair programador é diferente de ser dono de empresa de software. Eu percebi isso quando eu tinha uns 21 anos, mais ou menos, que as habilidades técnicas que eu tinha não eram suficientes para fazer o que eu imaginava que seria possível. Eu podia sonhar mais, eu queria ir mais distante. E eu poderia fazer coisas se eu tivesse outras habilidades. Então, quando eu tinha 22 anos, mais ou menos, a maioria dos meus amigos que estavam trabalhando também com software, totalmente concentrado no software, eu, além de fazer isso, que era o que eu sobrevivia, era disso, eu estava lendo livros de psicologia, sociologia, fazendo curso de liderança, curso de oratória, entendendo de programação neurolinguística, de vendas. Eu estava me capacitando para ser um pouco além do que um técnico é. Isso em qual ano? 85, 86, talvez, mais ou menos, 86. Então, com 20 e poucos anos, eu já estava adquirindo competências novas. E isso foi sendo muito importante. Quando a Alterdata nasceu, em 89, eu e o Ronaldo, meu sócio, nós já fazíamos algumas coisas em conjunto, antes da empresa existir. Eu sou 5 anos mais velho, então eu tinha 25 anos naquela época, ele tinha 20. Mas eu já era o mais falante, mais comunicativo. Com 25 anos, eu estava fazendo palestra para 1.000 pessoas, divulgando a marca da empresa, os produtos, em vários eventos. Era chamado para eventos no Brasil inteiro com 25, 26 anos. Então, isso começou a projetar o crescimento da empresa de uma forma muito expressiva. E a grande lição para esse momento que nós falamos é: a parte técnica não é suficiente para se ter sucesso. É muito importante que você adquira outras competências e faça uma coisa que eu chamo no livro que eu escrevi de a passagem, que é você fazer uma passagem do lado técnico para o lado executivo, para o lado que você comanda pessoas, para o lado que você faz planejamento, porque não tem nada a ver, essencialmente, com aquela coisa técnica que a gente faz na nossa origem. É o que a gente vê muito nos clientes do escritório, né? Que eles são os artistas do negócio deles, sempre falo isso. Eles sabem fazer o que eles fazem de melhor e às vezes eles têm até que se concentrar naquilo, mas eles não conseguem replicar aquilo, escalar, por passar que outras pessoas façam com a mesma excelência que ele, e não tem habilidade de gestão. Então, aqui tem um problema aqui que é o seguinte, né? Nesse livro que eu escrevi, esse artigo sobre a passagem, eu faço umas reflexões lá que é o seguinte: quando você é um técnico e você é muito bom naquilo que você faz, por exemplo, meu caso, eu era um programador e eu era muito reconhecido. Meu nome não era Vladimir Carvalho, meu nome era Vladimir Programador. As pessoas me conheciam como programador de computadores. Aquilo, ao mesmo tempo que é o antídoto, é o veneno do empreendedor. Então, se você é muito bom fisioterapeuta, todo mundo te reconhece como fisioterapeuta, aquilo é o antídoto e o veneno. Porque, ao mesmo tempo que aquilo enche teu ego, as pessoas te elogiam, dizem que você é o máximo, que você é sensacional, que você é espetacular, aquilo te prende, porque você não quer se desplugar daquilo que é você. Só que, para você ser um empreendedor, você tem que chegar um momento da sua vida que você tem que passar para um outro aquilo que é você. Isso é muito difícil, porque é muito fácil de falar, mas tem aspectos psicológicos envolvidos e é muito complexo. Eu sou um programador, sou reconhecido, elogiado. Agora eu vou passar o que eu faço, que me identifica como pessoa, eu vou passar para o outro. É isso que tem que fazer. Então, são decisões muito duras e difíceis. No estado do Rio de Janeiro, tem mais de 2.000 empresas de software. 94% tem até 10 pessoas. 94%. E não são porque eles são ruins, fracos, não sabem programar, não entendem de sistemas. Não, não. É porque eles não conseguem fazer a passagem.
É porque eles estão presos àquilo que os elogia. Eles estão presos ao ego. São presos a alguma coisa que ele não consegue se desplugar e ele não consegue ganhar escala, não consegue transferir, controlar pessoas. E a magia não acontece. Talvez eles achem que eles não vão ser tão bons como Não. gestores, Não. como eles são. Ele não chega nem a achar. Isso é subliminar. Ele não está no plano da consciência. Ele não acha isso. Ele simplesmente não consegue nem perceber. Eu converso com pessoas da área e a resposta que ele me dá é assim: eu não entendo porque eu não cresço. Ele não tem a consciência. É muito difícil. Você só consegue mudar alguma coisa quando você sabe que não sabe. Ele não sabe que não sabe. Ele não tem a consciência. Ele está cego. Ele não tem a consciência de algo que ele tem que fazer. Por isso que esse tipo de bate-papo aqui é possível que dispare um trigger, um gatilho, um disparo na cabeça das pessoas que estiverem escutando a gente aqui agora. Isso causa, deixa essa informação ainda mais interessante, porque você viu isso, porque geralmente as pessoas podem até chegar a esse ponto pela experiência de vida, né, por uma trajetória, e você viu isso muito antes. Quando eu tinha 20 e poucos anos. Então, isso aí me ajudou muito. E eu vejo, a gente lida muito com contadores, eu vejo muito isso acontecer com contadores. Eu conheço clientes nossos brilhantes contabilmente, gênios, lucro real, a sumidade. E ele não consegue ter um carro zero. Ele não consegue trocar de carro. E você, por que não? Porque ele não fez a passagem. Ele não conseguiu se transformar num executivo da área contábil. Ele está preso à área técnica dele, entendeu? Sim. Isso é triste, né? E isso prejudica até o país. O Brasil precisa de empreendedores. O Brasil precisa de empresas pujantes, grandes, que empreguem pessoas, gerem riquezas. Só que nas escolas, desde criança, nós não fomos treinados para isso. Todos nós, até a minha geração, as gerações mais jovens, até hoje, eles não são preparados para o mundo corporativo, para você ser um empreendedor. Então, nós temos que descobrir pelos próprios caminhos. Felizmente, hoje, existem blogs como o seu, que fazem as pessoas que estiverem nos ouvindo agora não dormir à noite. Eu espero que alguns não durmam preocupados e dê um estalo. E, a partir de amanhã, mude de comportamento. Mas você acha que isso é da pessoa? É uma coisa que vem de dentro? Ou ela pode ser uma habilidade treinada? É treinável. É treinável. Eu acho que a gente pode treinar as pessoas a ter uma visão mais apurada de detalhes. O problema é quando, de novo, a pessoa não sabe que não sabe. Eu vou te explicar o que é isso, que você vai entender claramente. Vamos falar de filosofia. Filosofia. Número 1. Eu sei que existe um país chamado Alemanha. Número 2. Eu sei que nesse país se fala alemão. Número 3. Eu sei que eu não sei falar alemão. Se eu sei que o país existe, sei que a língua existe e eu sei que eu não sei, não tem problema. Eu vou entrar num curso, eu vou contratar alguém, eu vou ler um livro, eu vou fazer alguma coisa para resolver isso. Qual é o risco desse problema que nós estamos falando? É quando ele não tem a consciência de uma coisa que ele precisa saber. Como é que eu vou melhorar uma coisa que eu não sei? Sim. Se você fala que eu sou lindo e eu acredito que eu sou lindo e, na verdade, eu sou horroroso, como é que eu vou... Para que eu vou fazer uma plástica se eu acho que eu sou lindo? Eu não tenho a consciência que eu sou horroroso. Sim. Se eu não tenho a cultura sobre algo, para que eu vou ler um livro se eu não tenho a cultura, que falta algo em mim? Então, é muito importante quando a gente saber que não sabe. Quando a gente sabe que não sabe, tudo é mais fácil. E eventos, congressos, seminários, literaturas, eles têm que ser provocativos de tirar o sono para a gente saber que não sabe. Porque aí gera uma ação, aí gera uma energia positiva naquela direção, entende? E também existe um comodismo, assim, da pessoa achar que ela não tem condições de crescer, que aquilo não é para ela. Esse é um outro vertente da coisa, um outro ângulo da história, né? Porque grande parte de todos nós, a gente vem sendo bloqueados nos nossos armários psíquicos desde criança. Então, desde criança, que a gente recebe bullying na escola, tem um pai repressivo, tem uma mãe muito autoritária, tem um irmão mais velho que maltrata o mais novo. Existem coisas que vão acontecendo com a gente que vão tirando a nossa coragem, a nossa autoestima. Nosso brilho.
é a crença em nós mesmos. Então, eu vejo muitos jovens lá na Alterdata que a gente dá algumas missões, menina, usando a palavra mais simples, amarela. Ele não se sente hábil a assumir aquele desafio. Você vê por quê. Ele não acredita nele próprio. Porque uma série de problemas vieram acontecendo durante a infância e a adolescência que travou aquela pessoa dentro de um armário psíquico. Alguém tem que abrir essa porta e ajudar ele a sair. E mostrar para ele que você pode, você é capaz. Lê esse livro, escuta isso aqui, participa desse projeto, toma a frente, dê sua opinião. Coisas desse tipo, quando você está num ambiente que é um ambiente propício, as flores florescem. E até o fato de você estar considerando isso é uma coisa que é ignorada, né, durante anos. No empreendedorismo, é como se fosse frescura. Você sair do técnico, sair do que você tem que estar o seu foco e prestar atenção nas pessoas, no comportamento, no psíquico. Isso é também uma coisa inovadora. Porque desde garoto, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu comecei a vender software, eu comecei a perceber uma coisa curiosa. Eu comecei a pensar assim, acho que a minha cabeça tem uns problemas, sabe? Que eu fico pensando e questionando tudo que está ao meu redor. Eu ficava pensando assim, por que algum professor de faculdade tem um conteúdo maravilhoso, escreve livros, um cara muito bom, ninguém gosta dele? E por que tem um outro professor muito fraco, ruim, e todo mundo gosta dele? Por que tem pessoas que têm o poder da comunicação, e, por exemplo, religiosos, que convencem as pessoas de uma coisa que não é verdade, às vezes? Por que tem pessoas... Teve um religioso na América Central que fez 200 pessoas suicidarem, ele só falando. Qual é o poder da comunicação? Eu comecei a pensar isso com 20 e poucos anos. Eu falei, o que passa? Como é que movimenta a cabeça das pessoas? E aí eu comecei a ler muito sobre esse assunto e comecei a entender um monte de coisas. E isso é muito importante, porque para liderar um time, você tem que ser um mobilizador de corações. Não é só mobilizadores técnicos. Lá na Alterdata, a gente tem departamentos técnicos para treinar as pessoas a fazer aquela coisa. Mas a gente está atento aos aspectos emocionais e psicológicos para fazer ele ter coragem para fazer aquela coisa, para fazer ele ter iniciativa para fazer aquela coisa. Porque o mercado, em geral, não prepara as pessoas. Então, eles têm que ser preparados dentro das organizações. E a maioria das empresas que empregam pessoas não tem esse comportamento. Porque o dono, o empreendedor, ele também é inseguro. Ele tem medo de um garoto entrar na sala dele e discordar dele. Na minha cabeça, o que eu mais quero na Alterdata é eu, com 60 anos hoje, entrar um menino de 20 anos na minha sala e falar assim, Vladimir, eu discordo do senhor disso aqui. E eu vou perguntar, por quê? Qual é a sua visão sobre isso aqui? E eu espero que ele me convença, porque nós precisamos de uma evolução contínua. Só que a maioria dos empresários não pensam assim. Então, eles acabam contribuindo para abafar as pessoas. Quantas vezes eu escutei amigos que são empresários falar para mim, é muito difícil contratar as pessoas, porque só tem gente fraca. E quando eu começo a entender, ele é o culpado. Porque os talentos aparecem na companhia dele, mas o comportamento dele sobre o time é tão repressivo e opressivo que os maiores talentos vão embora mesmo, porque não quer trabalhar com uma pessoa daquele tipo. Ou seja, existe uma sociedade inteira para ser transformada, que eu acho que o mundo do empreendedorismo é simplesmente transformador e pode colocar o país num destaque internacional que hoje o Brasil não tem. Sim, e esses insights que você está trazendo são coisas que... em 84 eu nasci. Então, também já estou atrasada. Só que são coisas... Eu tenho hoje 39 anos. Que eu fui perceber há muito pouco tempo. Então, não é à toa que você chegou onde você chegou. Porque são poucas pessoas que vão perceber isso. E ainda mais tão cedo, né? Antes de você de você construir o que você construiu, você percebeu que a comunicação seria... O poder da comunicação poderia fazer diferença. Nós temos que pensar o seguinte, tudo que nós fazemos, que é muito grande, todo mundo faz, todo mundo vê. Contadores bons, tem milhares.
Profissionais de informática bons, tem milhares. Médicos bons, tem milhares. O que faz a diferença não é isso. O que faz a diferença são os detalhes. Por que um médico é mais rico que o outro? É porque ele tem mais competência técnica? Não. É porque ele sabe se vender mais. Ele sabe se relacionar mais. É o ele que tem acontece mais na rede social. network. Ele tem mais network, mais relacionamento. Ele tem um monte de coisa. O contador rico e o contador pobre. Por quê? Um sabe mais de contabilidade que o outro? Não. Um faz blog, o outro não faz. Um tem mais escritórios. Um tem mais gente motivada, times ativos. Um é mais líder do que o outro. Um é mais planejador que o outro. Um tem mais uma coisa que a maioria não tem. Um olhar encantador. O empreendedor ele tem que ser um sedutor. Uma pessoa que olha o time e fala assim, eu quero trabalhar com esse cara. Esse cara tem algo que outros não têm. E isso se constrói com o comportamento, a maneira de falar, a maneira de respeitar as pessoas, a maneira de você dar missões para as pessoas. Então, o empreendedor que quer escalar e realmente ser um empresário top de linha, ele tem que sair do básico. E felizmente, eu percebi isso não com 60 anos de idade, mas com 20. Então, me deu tempo de chegar hoje a ter uma companhia com 2.000 pessoas, ser a quarta maior do país. Então, eu tive tempo, porque lá com 20 anos, eu notei isso e fui adquirindo competências novas. E na minha cabeça, nós estamos jogando um jogo infinito. Você já viu uma palestra minha, já assistiu. Por que é o conceito do jogo infinito? É o que está acontecendo aqui. Eu não paro de estudar nunca. Eu, com 60 anos de idade, eu tenho uma lista escrita das coisas que eu tenho que melhorar. Não divido isso com ninguém, que é eu comigo mesmo, mas está lá. As coisinhas que eu tenho que estudar, o que eu tenho que aprender, os livros que eu tenho que ler, as coisas, às vezes, que eu não sei. Às vezes eu vou num seminário, escuto a pessoa falar um negócio, falei, puxa vida, cara, eu já li sobre esse assunto, mas estou meio desatualizado. Pronto, eu anoto aqui, chegou em casa, eu começo a aprender. Uma semana depois eu já sei. Porque eu tenho uma coisa de ser autodidata que eu vou e pesquiso, estudo, assisto um vídeo, leio um livro e daqui a pouco eu estou sabendo aquele assunto. Enquanto outros esperam muito. Eu já escutei de empresários aqui no Teresópolis falar assim, eu preciso aprender um negócio. Quando a faculdade abrir o curso desse negócio, eu vou fazer. Enquanto ele pensa, quando tiver um curso eu vou fazer, tem um outro assistindo vídeo de madrugada, lendo um livro de madrugada, aprendendo na semana seguinte. E ele está 1 ano esperando aquele curso acontecer. É assim que as coisas vão se diferenciando uns dos outros. Sim. Né? E você levantou uma coisa muito interessante também, que é o que vai acontecendo com a gente ao longo da vida. Eu lembro que quando eu era criança, eu era praticamente a Xuxa. Queria ser artista. E depois, com tanta pancada, a questão do escritório, né, que eu tive que levar, dos clientes, que eu tive que lidar com muitas coisas, e aquilo foi realmente me baixando a minha bola. E agora, antes da pandemia, quando a gente resolveu fazer o grupo Mulheres que Contam, resolveu botar a cara na internet, que no computador não é só ficar no computador, e a gente tinha que se comunicar e tinha que se vender, foi uma dificuldade tremenda, né, para todo mundo. De você gravar um vídeo sozinha. Ninguém está me vendo. Só que você se sente inseguro do seu conhecimento, do julgamento que você vai sofrer. Então, aquilo te bloqueia. E esse grupo, justamente, ele ajudou a gente a se forçar. Então, a gente meteu as caras. Hoje existe um Instituto Mulheres que Contam, que, inclusive, ontem inaugurou o primeiro projeto social, que é os Jovens que Contam, que é parecido com a UCA, né? que é para formar profissionais para o mercado de trabalho, até para os escritórios contábeis. E a gente conseguiu, né, prosseguir, conseguiu se comunicar. E o próprio podcast é uma forma da gente sair da zona de conforto. Sim. Essa que é a palavra. Quando você se desafia, é mais fácil de você vencer alguns espaços, conquistar outros espaços. A comunicação, por exemplo, eu não sei se você tem essa informação, mas alguns anos atrás fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com milhares de pessoas de quais eram os maiores medos das pessoas. Andar de avião era o primeiro, o segundo era falar em público. A morte estava em quarto.
Morrer estava depois de falar em público, para você ter uma ideia. Ou seja, falar em público, isso está acontecendo aqui agora. Eu dominei esse assunto de falar em público quando eu tinha 20 anos. Mas na escola, quando a professora de português dava um texto na sala de aula para ler, eu gaguejava. De tão nervoso que eu ficava. Mas você vai adquirindo uma habilidade natural de você ter fluência, porque na hora que eu estou falando para você aqui, o que está acontecendo aqui agora é um cara preparado. Eu não nasci com esse dom de comunicação que eu tenho hoje. Eu estou falando para você, minha cabeça está alguns segundos à frente aqui. Muito raro de gravações desse tipo ter que gravar 2 vezes comigo. Muito raro. Porque normalmente eu não erro. Porque a cabeça está preparada um pouquinho na frente para não permitir que eu cometa um deslize. E cheio de técnicas. Quando eu erro, por exemplo, um português aqui que a minha cabeça rapidamente percebe, em segundos eu arrumo um sinônimo logo depois para a frase ficar linda. E ninguém percebe. Ou seja, você vai ficando maduro, tão bom naquela determinada coisa, que você se torna um especialista. Esse negócio de ficar tão bom, ele vai para o lado positivo e negativo. Então, por exemplo, tem pessoas que são muito reclamões da vida. Quem é muito reclama muito, você pratica tanto reclamar, que você se torna especialista. Você vira um chato e ninguém quer conviver contigo. Se você... Eu acredito tudo. É o hábito. Em prática. Uhum. A prática. Se eu quero ser um bom orador, eu tenho que praticar. Ah, eu sou um cara que eu sou ignorante com as pessoas, grosso. Você pratica tanto ser grosso que você vira um especialista. Daqui a pouco você é insuportável. Aí perde a esposa, perde o marido, perde os amigos. A gente tem que se concentrar que o nosso cérebro é a mola construtora de tudo que acontece. Para o bem e para o mal. E isso, quando você começa a ler A Força do Hábito e outras literaturas desse gênero, a gente entende claramente o porquê que algumas pessoas se auto-sabotam, prejudicam a sua própria carreira. O maior inimigo somos nós mesmos. E é engraçado essa força do mental, né? Porque, principalmente em falar em público, você que coloca na sua cabeça que você está me julgando, que vai acontecer uma catástrofe, e nada daquilo existe. E enquanto está passando 1000 coisas na sua cabeça, você poderia estar simplesmente se comunicando e falando o que você foi falar ali. Exatamente. É isso. Você fez algum curso de comunicação? Fiz. Quando eu tinha 20 anos. E já ministrei muitos cursos de oratória. Porque teve uma época na Alterdata que a empresa dependia muito de mim. Eu era o único comunicador. E aquilo estava bloqueando o crescimento da empresa. Em vários momentos tiveram situações parecidas, mas nesse caso em especial estava bloqueando porque eu era o único que viajava fazendo palestra, não tinha internet naquela época, não tinha muito online, era muito viagens mesmo. E eu falei, olha, eu tenho que gerar mais conhecimento de comunicação na empresa. E aí eu montei um curso de oratória, em toda a estrutura, e comecei a treinar os nossos funcionários. Treinei mais de 400 pessoas na empresa, em turmas de 30, formando, comunicação, câmera, como é que usa o microfone, como é que você... se está em situações de improviso, por exemplo, situações delicadas de controle de tempo, para você... tem uma palestra de 15 minutos, você cravar os teus 15 minutos, porque naquele palco tem outro palestrante logo em seguida. Então, treinamentos robustos para fazer com que a empresa tenha mais pessoas com poder de comunicação. Isso ajudou muito a empresa. E realmente é o poder, é você transparecer aquilo que você quer. E na verdade, quanto mais preparado você está, mais oportunidades você se apropria. Porque, por exemplo, te dar um case que aconteceu comigo, uma situação uns anos atrás. Eu estava num evento em Goiânia, estava no stand da Alterdata, há muitos anos atrás, sei lá, uns 15 anos. Eu não ia palestrar no evento, então tinha os palestrantes lá, eu estava no auditório, no stand. Só que ter a oportunidade de falar para os contadores é uma arma poderosíssima para gerar negócios. Então, é muito importante eu estar falando. E naquele evento eu não ia falar. Aí eu estava no stand, daqui a pouco chega um organizador do stand e fala assim, Mia, ainda bem que você está aqui, eu preciso te pedir um favor. Eu falei, o que houve? Um palestrante faltou. Deu um problema na viagem dele, ele não vai conseguir estar aqui. E será que você não consegue
substituir esse palestrante? Aí eu falei, mas qual é o tema? Ele falou, o tema que você quiser. Eu não sei o que eu faço com 500 pessoas que estão aqui no evento. Eu falei, tudo bem. Eu não tinha levado meu pendrive, eu não tinha levado meu notebook para fazer a apresentação. E eu falei, tá bom, quando que vai ser o horário vago? Ele, daqui a 15 minutos. E quanto tempo de palestra? 1 hora. Meu Deus. Aí eu falei, sem problemas. Fui para lá, eu já tinha feito meus conteúdos com tantas vezes que fiz, foi maravilhoso. E no final, o que aconteceu? Avaliação do congresso, 3 dias de congresso, essa palestra foi a mais bem avaliada do congresso. Depois eles me mandaram o resultado e falaram, a sua foi a mais bem avaliada. O que eu quero dizer com isso? Foi sorte? Não. Foi preparo. Estava preparado quando a oportunidade acontece. Então, estar preparado quando a oportunidade acontece é fundamental. E você acha que isso está diretamente ligado à coragem de empreender e de fazer essa passagem? Tá com a coragem e com a visão. Eu acredito que o empresário, o empreendedor, ele se move de 2 formas. Ou por visão ou por empurrão. Empurrão é quando algo acontece que ele é obrigado a fazer alguma coisa. O governo muda algo. A pandemia, por exemplo. A pandemia forçou os empresários a se mexerem. Então, às vezes, eu vejo um cliente falando para mim assim, minha empresa melhorou muito depois da pandemia. Eu falo, isso não está fazendo vantagem nenhuma, isso é empurrão. Todos os concorrentes tiveram que se mexer. E estão online, estão em home office, não tem vantagem nenhuma. O que a gente tem que ver são as visões. As visões é olhar um pouco na frente, o que a média ainda não viu, a maioria não observou, e eles vão te copiar mais na frente. E quando eles te copiarem, você já viu outra coisa, e eles vão te copiar de novo, e você já viu outra coisa. O mundo hoje é da aceleração. Então, quando você tem coragem para se reinventar, coragem para mudar processos, métodos, forma de vender, forma de atender o cliente, forma de contratar pessoas, treinar as pessoas, quando você vai se ajustando, você vai se transformando continuamente numa outra coisa. Então, é de novo o assunto do jogo infinito. Nenhum empresário, por mais sucesso que tenha, pode dar sua empresa como estável. Isso não existe. A gente está o tempo inteiro num processo de mutação. Eu escuto muito isso. Você está sempre inquieta, está sempre querendo fazer alguma coisa. Eu falei, mas se eu ficar parado, o escritório vai fechar. Vocês não entendem isso. É isso mesmo. Eu não faço isso porque eu quero. É porque tem que ser feito. Exatamente isso. E quando meu pai faleceu, foi meio que esse empurrão que você falou. Porque a gente estava com um escritório de cerca de 15 funcionários. Ou eu teria que indenizar esses funcionários, o escritório não tinha patrimônio na época, ou continuar com o escritório. Então, eu fui empreendedora não por minha vontade, né? Então, você foi forçada por empurrão. Forçada por empurrão. Só que a partir do momento, pelo que eu percebo, pelo que nós temos conversado, a partir do momento que você estava lá dentro, aí o jogo mudou. Porque aí você começou a ter um comportamento diferente. E isso que está acontecendo aqui agora é fruto de um comportamento diferente. Um contador tradicional, ele nessa hora estava fazendo débito e crédito, fazendo lançamentos fiscais, olhando impostos de clientes. Você está plantando sementes. E isso é muito importante no empreendedorismo que ganha escala, né? Sim, e uma das minhas maiores frustrações é juntar essa parte de computação com a contabilidade, que eu acho que isso me abriria muito mais portas para ainda me diferenciar ainda mais. E isso que eu ainda estou nesse processo. E o que a gente conversou aqui sobre gestão é onde eu tento me diferenciar. É nisso que eu estou focando. Ajudar os meus clientes a ter essa visão empreendedora. Então, aí que eu vou agregar valor no negócio deles. Pensa o seguinte, olha só. Para você mover um exército de pessoas para trabalhar com você, quantos funcionários você tem? Hoje, 25. Então, vamos imaginar que amanhã você tenha 250. Vamos multiplicar isso aí por 10 aí. Para você ter um exército trabalhando contigo, você tem que ter uma coisa que é um propósito. Alguma coisa que todos enxerguem que é um pouco mais distante dos dias de hoje. Alguma coisa na frente. Em algumas profissões, isso é muito difícil. Em informática e na contabilidade, isso é muito fácil. Basta você acreditar e fazer com que os outros acreditem no que você acredita.
Existe uma frase do Simon Sinek que fala muito sobre isso. A magia está em você fazer o outro acreditar no que você acredita. Imagina o seguinte, 70% das empresas do Brasil, informações do governo federal e do Sebrae, 70% das empresas quebram até o 5º ano. Significa que você vai perder 70% dos clientes. Até 5 anos você vai perder todos eles, que vão quebrar. Se a Alterdata e a sua empresa conseguirem trazer essa estatística não para 70%, mas para 30%, 40%, você acha que a gente está melhorando o país? Fazendo essas empresas pagarem mais impostos? Fazer essas empresas gerarem mais empregos? Fazer com que essas empresas diminuam as desigualdades sociais do país? Você acha que faz sentido isso? Claro. Claro que faz. O propósito da Alterdata não é ganhar dinheiro. Isso é consequência. O propósito da Alterdata, do seu escritório, não pode ser a rentabilidade que você quer, mas tem que ser a transformação de uma sociedade. Quando você faz isso para frente, você está se plugando a algo lá na frente e não no dia de hoje. Então, os problemas que acontecem todo dia, um cliente reclama, um probleminha que um funcionário fez uma besteira, tal, aquelas coisinhas, o governo mudou um negócio, tem que estudar, aquelas coisinhas do dia a dia, nada disso te abala. Você chega em casa feliz porque você está vendo o horizonte, você está vendo a visão, você está vendo o propósito. As pessoas que estão dentro do teu escritório não podem trabalhar baseado no teu contra-cheque que você dá para eles. Eles não podem estar dentro da empresa por causa do pagamento que você faz. Aquilo tem que ser consequência. Para isso, você tem que ser hábil em comunicação encantadora e sedutora de pessoas, para acreditarem no que você acredita. Eu acredito que eu tenho o poder de transformar a sociedade através dos nossos alterdatanos. A minha missão é fazer eles acreditarem nisso também, porque eu acredito verdadeiramente, me movo todos os dias para o Brasil ser um país melhor, para Teresópolis ser mais rica, para a gente poder fazer o dinheiro circular mais na sociedade, para que todo mundo, ou a grande maioria, tenha uma qualidade de vida melhor, porque a gente trabalha com a gestão dessas organizações. E a contabilidade fez exatamente isso. Então, se você consegue se comunicar com eles, a magia acontece muito mais rapidamente. E aí a gente começa a ganhar mais escala, ter mais gente boa trabalhando com a gente. E quando você atende menos clientes e consegue ter um atendimento mais humanizado e você trata aquela empresa como fosse sua. O cliente tem essa impressão, pô, ele está fazendo o que ele faria para a empresa dele. Eu tive um problema aqui, ele está movendo mundos e fundos para resolver. E quando você vai ganhando escala, você acha que isso vai se perdendo um pouco? Depende. A Alterdata tem 60 mil clientes, né? Então, se você perguntar para mim, você conhece os clientes? Lógico que não. Não conheço os clientes. E o que garante que o atendimento está sendo bem feito? Desde a origem da companhia, o alvo é ter qualidade no atendimento. Quando eu fazia o atendimento pessoalmente, eu controlava a qualidade minha própria. Agora, a partir do momento que tem outro fazendo, e outro, mais outro, mais outro, mais outro, você tem que ter uma preocupação maior. Aí entra um gestor de processos, métodos, indicadores de performance, para garantir que aquela coisa aconteça. Lá na Alterdata, nós chegamos a ter... nós temos robôs hoje que rodam todos os dias fazendo análise preditiva de felicidade de cliente. Os modelos matemáticos rodam todo dia, analisam 80 mil clientes todos os dias, olhando o comportamento deles. Quem está ligando mais, quem está ligando menos, uma reclamação que ele fez, um bug que ele descobriu no sistema, tal. Ele analisa o comportamento, identifica os clientes que estão mudando de comportamento e avisa os nossos líderes. Visita esse cliente, telefona para aquele, faz isso com esse aqui. Fantástico. Tudo por causa da preocupação com qualidade. Então, você tem uma certa razão que se você não tiver controle, você cresce e cai. Então, a magia acontece quando você percebe que você está rampando e você vai criando a infraestrutura para suportar essa rampagem. Existem alguns estudos em alguns países que mostram que empresas que são feitas por engenheiros, por técnicos, elas rampam rápido. Contadores, ela rampa rápido. Empresas são feitas por vendedores, aqueles muito hábeis em vendas. O cara vende gelo para esquimó, sabe? Ele rampa rápido também. Mas essas duas organizações, elas caem logo na frente. Existem outras que rampam
e continua rampando e se estabiliza e não são formadas por técnicos. Quem são as pessoas que levam as empresas com mais longevidade? São aquelas que conseguem colocar os técnicos para fazer algo que são melhores do que ele próprio. Eu tenho que ter habilidade na Alterdata para contratar gente melhor do que eu. Que seja melhor programador do que eu, melhor marqueteiro do que eu, melhor vendedor do que eu, melhor financeiro do que eu. Se você perguntar para mim hoje assim, Vladimir, você é o melhor em quê na Alterdata? Eu vou te responder que eu sou o pior em tudo. Em tudo. Porque eu sou o pior vendedor, o pior marqueteiro, o pior jurídico, eu sou o pior em tudo. Qual é a minha função? É mover e colocar os diamantes nas funções certas e fazer essas pessoas brilharem. Só que quanto mais o empresário está preso ao ego dele, isso é difícil. Você sabe que isso me ajudou? Por eu não ter sócio, eu acabei... Porque sempre... Um escritório de contabilidade tem três setores principais. 3 motores, Então, geralmente, quando você tem sócio, um sócio fica responsável por cada área. Geralmente, entre os escritórios. Eu, como não tinha sócio, eu não poderia estar presa em nenhuma área. A minha base era fiscal. Inclusive, eu voltei para o escritório para ajudar meu pai no fiscal, por causa das obrigações, dos SPEDs e tudo. Mas eu não poderia estar presa a nenhum. Quando eu vou atender um cliente, eu trago um de cada área para atender comigo. É isso. E você não pode achar que você é má profissional por isso. E nem eles têm que ter expectativa de que você tem que saber mais do que eles. Não. Isso não pode acontecer. Na verdade, a gente tem que ter uma visão que o líder, ele não é uma pessoa que tem que ser melhor que o time. Ele tem que ser uma pessoa que tem que mobilizar o time. E uma analogia boa para isso, que eu costumo fazer em algumas palestras, é sobre a orquestra sinfônica. Por exemplo, a Orquestra Sinfônica Brasileira. Você deve conhecer uma orquestra, tem um cara... A Orquestra Sinfônica Brasileira tem os melhores músicos do país. Provavelmente tem um pianista lá que é o melhor pianista do país. Tem um cara que toca o violino, o melhor violinista do país. Né? Na frente deles, tem um negócio que eu chamo de cola, eles chamam de partitura. Tá ali, é uma partitura que o cara é o melhor do país e tem um negócio na frente dele dizendo o que ele tem que tocar. Lá na frente, tem um cara que eu chamo de líder, eles chamam de maestro. Ele está numa posição lá. Esse cara tem o poder de demitir essas pessoas? Tem. Tem o poder de contratar? Tem. Tem o poder de dar o ritmo do negócio? Tem. Você acha que o maestro, o líder, toca o piano melhor que o cara do piano? Não. Não. Ele toca o violino melhor que o cara do violino? Não. Aí vamos fazer uma pergunta. Se eles são os melhores do país, tem uma cola na frente dele, para que tem um líder que não faz aquilo que eles fazem? Por que precisa desse líder? Qual é a necessidade do líder ali? Não é curioso? Essa reflexão? Para e pensa o seguinte. O líder está de frente para o que eu chamo de cliente, ele chama de público. Eu chamo de cliente, ele chama de público. Ele está de frente para o público ou de costas para o público? De costas. De costas para o público. Ele está de frente para quem? O time. Por que ele está de frente para o time? Porque o líder sabe quem é quem naquele momento, daquele momento da companhia. No caso deles, a música. Ele sabe que naquela hora precisa do cara do piano. E ele, com aquela varinha mágica dele, aponta para o cara do piano, o cara sobe, fica lindo. Mas ele também sabe que o cara do piano é um metido, snob e egocêntrico. Se deixar, ele apaga os outros colegas todos. O que ele faz? Ele, com a varinha, abaixa o cara, sobe do violino, desce o outro, sobe o outro. Ele orquestra os talentos. Quem você é na sua empresa? Você é maestra da sua empresa. Você não tem que tocar o piano melhor. Você não tem que saber o fiscal melhor que a pessoa. Você não tem que saber a contabilidade melhor que a pessoa. Mas você tem que conhecer profundamente o coração deles, as habilidades deles, as fraquezas deles. Porque na hora que você conhece as fraquezas de cada um, é a hora que você tira o cara do piano, bota um outro, puxa o garoto do fiscal, bota o outro para participar de uma reunião com o cliente. Você vai juntando as peças e a música fica linda, o teu escritório fica lindo. As coisas começam a acontecer com mais facilidade. E às vezes, pelo seu ego, você quer estar lá Exatamente. Brilhando e não quer estar no bastidor. Dois problemas acontecem. O seu ego faz exatamente isso que você falou. E o segundo problema é quando os liderados não são treinados e eles acham que você tem que saber igual a eles. E eles falam assim, minha líder é muito ruim.
eu sou melhor que ela. E quando alguém fala isso, você tem que falar, exatamente. É exatamente isso que eu quero. Eu quero é isso, que você seja melhor do que eu mesmo. Eu tive uma situação curiosa nesse sentido. Que eu levei um funcionário meu, um supervisor, numa reunião. E ele nunca tinha visto eu estar com o cliente numa reunião. E ele não esperava que eu fosse falar com o cliente do jeito que eu falei. Ele não esperava aquilo de mim, porque ele nunca viu eu atuando tecnicamente. E quando chegou lá que eu consegui atender um cliente, por causa da história de vida mesmo, por causa de... Nem é por eu ser boa técnica, mas porque eu tô nessa há 20 anos. É isso. É isso. É isso. Então, ele até se surpreendeu. Ele falou, não esperava. E a questão como a gente está falando de pessoas, então já vou engrenar no outro assunto, na questão da cultura da Alterdata. Eu trabalhei lá e, para mim, foi uma experiência fantástica, porque eu saí de uma empresa familiar, que eu estava desde os 13 anos, e aquela briga com meu pai, e aquela coisa de... que não é uma empresa, né? Não é. O escritório, geralmente, já não é mesmo. Não se vê como uma empresa. O contador não se vê como empresário contábil. E você está dentro de uma empresa da sua família, muito menos você vai se aprimorar como profissional. Então, para mim, foi uma chance, né, fantástica de eu ter essa experiência com uma empresa grande, bem estruturada, com processos bem definidos, com hierarquia e com pessoas que não estavam ali para... não estavam ali porque eu era filha do dono. Eu estava ali porque eu estava fazendo o meu trabalho. E como fala? Quando eu fui fazer o teste, né, na entrevista, eu fiz uma prova. Eu fui fazer uma prova e tava lá várias pessoas esperando. E eu vi que tinha gente, né, um pouco mais velha, bem vestida, homens. E eu falei, não vou ter chance, vou ter que voltar pro escritório. E a gente foi fazer a prova. O meu futuro gerente me aplicou a prova. E o que fez eu me destacar? Que eu acredito que tenha sido o motivo de eu ter sido contratada. Eu cheguei para ele e falei, tem uma questão aqui que eu acho que tem 2 respostas certas. Deve ter sido algum erro. Aí ele virou para mim e falou, você acha ou você tem certeza? Aí eu falei, eu tenho certeza. Não tenho certeza. Ele pegou a prova e levou. Então, provavelmente eu fui a única a ver o erro na prova. E por isso eu fui contratada. Será que era um erro? Ou será que estava te testando? Pode ser. E quando eu comecei a trabalhar, eu fui muito bem recebida. No primeiro dia já me chamaram para almoçar, já fui fazer parte de um grupo de amigos, que são meus amigos até hoje, a Leana, a Ana Maria, a Bruna, a Patrícia. Então, eu fui muito bem acolhida ali, e também porque eles tinham que me passar o serviço. E eu fui elogiada por uma coisa simples, mas que, tipo assim, teve alguém para estar olhando aquilo. Simplesmente porque eu atendi o telefone. Porque a gente ficava num corredor e, geralmente, ninguém queria atender o telefone. E eu tinha acabado de chegar, eu tinha visto as pessoas atendendo e o que elas falavam. Provavelmente a ligação não era para mim, mas sempre que tocava o telefone eu atendia, porque eu estava ali. Eu tinha acabado de chegar, eu era a que menos poderia contribuir. Então, um pouquinho que eu poderia contribuir era atender o telefone. E o RH veio me dar um retorno que eu tinha iniciativa. Exatamente. Na verdade, quando dentro de uma organização maior, o comportamento das pessoas dizem muito. E, às vezes, são pequenas coisas. São pequenas coisas que vão mostrando caráter, ética, valores. Teve uma época que eu queria difundir cultura de limpeza e organização na empresa. E eu estava passando e-mails, falando para as pessoas sobre a organização. E eu queria materializar, mas não sabia como. Aí tive uma ideia. Peguei uma bolinha de papel, amassei, entrei no setor, olhei assim onde tinha uma câmera de segurança da empresa, joguei a bolinha no chão sem ninguém notar e fui lá para a minha sala, acessei a câmera e da minha sala eu fiquei vendo as pessoas passarem. Passaram mais de 20 pessoas pela bolinha e ninguém pegou.
Até que uma pessoa abaixou, pegou a bolinha e jogou no lixo. Peguei aquela imagem, e essa imagem foi trabalhada na empresa, e as pessoas foi super elogiada, foi para entender, para todo mundo entender que a limpeza da empresa é papel de todos, não é papel de um só. Que essa iniciativa de detalhes como esse faz uma diferença enorme. Então, a gente realmente é muito atento, porque para valorizar as pessoas que merecem. As pessoas realmente estão fazendo a diferença, se destacando. E não necessariamente são aquelas que têm a melhor faculdade. É muito mais aquela que tem o melhor caráter. Sim, porque quando ela quer fazer o melhor, ela vai fazer o melhor em tudo. Exatamente. Exatamente. E nessa questão do estilo de gestão e de cultura, você disse que houve mudanças, houve transformações durante esses anos. Uma das coisas importantes, tem muita literatura falando sobre isso, a força da cultura da organização, né? Porque quando você vai crescendo, cada um que entra na empresa, ele está consumindo e deixando a cultura embora, porque ele está trazendo a cultura de fora. Então, na nossa cabeça lá, todos que estão entrando têm que ser aculturados. Ele tem que receber um sangue novo. Ele tem que se transformar em alterdatano. Para isso, a gente começa a fazer um monte de ações. Então, tem ações com os novatos da empresa, no auditório, que eu vou lá contar a história para eles, qual é o objetivo da companhia, onde é que ela quer chegar. E a gente começa a fazer esse processo continuamente. E isso se intensifica quando existem grandes reinvenções. Em 34 anos, nós estamos agora em 2023, em 34 anos, a Alterdata se reinventou 4 vezes. Reinvenção na nossa empresa é nos autodestruirmos. É destruir um processo e criar algo novo. Isso já foi feito 4 vezes, nós estamos, nesse momento, vivendo a 4ª reinvenção. Desmonta a estrutura de vendas, cria novos, divisões diferentes, a maneira de atender o cliente, a maneira de desenvolver, ferramentas de gestão, indicadores de performance, eles vão mudando. E quando você entra nesse processo de mudança, algumas pessoas entendem isso mais rapidamente, se adaptam mais rapidamente, outras demoram mais. Outras a gente tem que fazer um trabalho mais intenso, porque o processo de mudança é emocional e psicológico, nem todo mundo gosta. Tem pessoas que querem ficar naquele estágio paradinho, fazendo a mesma coisa sempre. Muita gente não gosta. Naquela zona de conforto. Aí, quando você tira a mesa daqui e muda, isso dá um problema. Não sei se você já leu o livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Esse livro é famosíssimo sobre esse aspecto. Quem mexeu no meu queijo? Eu comia esse negócio aqui sempre da mesma forma. Por que mudaram agora? Eu tenho que fazer assim, não assado. Lá na Alterdata, a gente bota na cabeça de todos que nós precisamos que todos eles ajudem a transformar a empresa numa outra coisa que eu não sei o que vai ser. Eu não sei o que a Alterdata vai ser daqui a 4, 5 anos. Eu não sei. Mas eu tenho certeza que ela vai ser diferente de hoje. Se ela vai ser diferente de hoje, eu tenho que criar uma cultura de inovação contínua para fazer com que essas pessoas, o tempo inteiro, questionem o status quo, questione as coisas e crie novos padrões para a gente ser mais ágil, atender com mais qualidade, com menos erro, com menor custo. Isso vai mudando a cabeça de todo mundo. Que é daí que vem as ideias, daí que vem as inovações. Exato. É isso aí. Se você lida com pessoas que se acomodam ou tem medo de mudança, você nunca vai evoluir. Exatamente. Sendo que a pessoa... a gente ouviu muito que as pessoas, mesmo não empreendendo, ela tem que ter essa visão. Não de, vou ser assim para a minha vida inteira. O empresário, ele tem que ter essa visão, porque o negócio dele tem que estar vivo daqui a 10 anos, 20, 30 anos. Agora, nós temos que entender que uma empresa é um negócio meio frio. A empresa é um monte de paredes, lâmpada. Na verdade, a empresa não é isso que a gente vê. A empresa é um conjunto de pessoas. Então, a essência do seu escritório não é aquele letreiro bonito que você tem lá, essa sala com essa mesa, com esse negocinho bonitinho aqui. Não, não. São as pessoas que estão aqui atrás da câmera, olhando para a gente, sorrindo aqui, gravando. São as pessoas que estão lá trabalhando nesse momento. Quem está falando com o cliente, em nome do escritório. As pessoas. Então, a cultura de transformação, ela é formada pelo grupo que está dentro da organização. Se você não consegue fazer esse grupo ser inovador, o escritório vai começar a cair. Sua empresa vai começar a afundar daqui a pouco.
Porque a gente tem que ter em mente que as carreiras estão se transformando. E, nesse momento, nós estamos vivendo uma sociedade que praticamente todas as profissões estão sendo reinventadas. A inteligência artificial, automações e outros processos está mudando completamente a forma de todo mundo trabalhar. E, inclusive as gerações que você falou. Lógico, exatamente. Há alguns anos atrás, para fazer uma gravação como essa aqui, precisava de um estúdio com câmera profissional, com investimentos altíssimos. Olha como nós estamos fazendo hoje. Cadê as ilhas de edição? É tudo no notebook. Os profissionais daquela época que não se adaptaram estão fora do mercado. Um arquiteto, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, ele trabalhava de um jeito que hoje é inviável. Então, os arquitetos que não se adaptaram a trabalhar com software estão fora do mercado. Os contadores, como eu comecei a trabalhar, eles trabalhavam de um jeito. Muitos não se adaptaram, saíram do mercado. Eu não estou falando de empresa, estou falando de profissão. Estou falando de indivíduo. Então, as pessoas que não entendem essa transformação, elas vão ficando lentamente ultrapassadas. E quando percebem, estão fora do mercado. É igual aquela história do sapo. Que você pega um sapo, conhece essa? Coloca numa panelinha quente? Sim. Exatamente. Mas conta pra gente. Você pega um sapo, bota numa panela com água fria, ele fica lá todo feliz. Você pega um sapo, bota numa panela com água fervendo, ele pula. Agora, se você bota o sapo na panela fria e esquenta a água lentamente, ele morre sem notar que a água esquentou. Isso acontece nas nossas profissões. As profissões estão mudando lentamente. A água está esquentando no nosso traseiro, a gente não está vendo. Quando você abre o olho e tem um negócio errado aqui, a sua profissão já acabou. Não dá mais tempo de reagir. Então, é muito importante que os nossos ouvintes entendam que a empresa do empreendedor, ela é um conjunto de talentos que estão trabalhando juntos. E esses talentos têm que estar evoluindo continuamente. Adaptabilidade. Né? Se você tem no teu time alguém que não quer se adaptar a um novo processo, essa pessoa está atrapalhando os outros que querem. Tira essa pessoa da empresa. Ela quer morrer sozinha? Então, por favor, peça demissão e vai trabalhar em outro lugar. Porque aqui nós queremos velocidade. Se um dos membros do grupo não tiver a velocidade de adaptação, ele está atrapalhando o time todo. Ele está pondo em risco todos os outros que estão na companhia. Então, a gente não pode aceitar isso. Isso dificulta a vida das empresas familiares, né? Por quê? Você é tem difícil tomar essa decisão. De vez em quando você tem que demitir teu cunhado. Isso. Tem que demitir teu irmão. Você tem que demitir aquele que você gosta. Eu já tive lá na Notre Dame que demitir irmão do meu pai, meu tio. Já tive que demitir. Ou seja, você não pode permitir... Também já passei por isso. Você não pode permitir que uma pessoa comprometa, põe em risco todo o restante da companhia. De jeito nenhum, cara. Você acredita que meu pai ele tinha um jeito assim meio, né, grosso e tal. Tanto que a gente tinha problemas com ele de relacionamento. Só que, e com os funcionários, ele era... É porque antigamente podia, né? O assédio moral. Ele era assim, ele não... E naquela época era uma coisa mais comum. Só que ele nunca demitiu ninguém. Ele nunca conseguiu demitir ninguém. Eu que comecei a demitir as pessoas. E no escritório, a maioria era nossos parentes. Era meus primos, meu tio. Então, ele queria ajudar a família através da empresa dele. Mas ele acaba prejudicando a empresa. Então, esse é um lado do empresário que ele deveria ser uma pessoa de bom coração, uma pessoa que gostava da família, um lado super nobre, super bacana isso. Mas isso não é compatível com uma companhia que quer se expandir. Eu conheço histórias de empresários, empresas gigantescas, que o filho, para começar a ter cargo na empresa, o pai colocou ele para trabalhar no concorrente, colocou ele para trabalhar no exterior, em outras empresas, fez ele fazer uma série de treinamentos antes de vir para a empresa, para que ele estivesse preparado para aquele cargo. A empresa não é um cabide da família. Isso não funciona. Principalmente na sociedade ágil que nós estamos vivendo hoje. Então, de repente, existem duas passagens. A passagem do técnico e a passagem de você enxergar a sua empresa como uma empresa. Que isso também é muito difícil. As pessoas acham que é uma... que às vezes você nem merece ter uma empresa grande. Você nem... não é para você. E você nem tenta. Nem todo mundo está preparado para uma organização de porte maior, não está. É verdade.
E eu queria saber de você sobre o sucesso da sua sociedade, que é uma sociedade de muitos anos, com uma pessoa que é um amigo, né? Não tem vínculo familiar. E como você vê essa questão de sociedade para a expansão e o relacionamento e as dificuldades em torno disso? A sociedade é algo realmente complexo, principalmente aqui no Brasil, porque as pessoas às vezes montam uma empresa assim, tomando chopp. Estou pensando em montar uma empresa, você quer ser meu sócio? É um amigo que você gosta muito, e aí vai, o amigo é um primo, é um irmão, e depois você começa a perceber que a afinidade de amigo não tem nada a ver com a afinidade de sócio. A essência de uma sociedade, você só deve ter um sócio quando esse sócio complementa alguma coisa que você não tem. Por exemplo, eu e o Zé Ronaldo, ele é 5 anos mais jovem. Eu, quando comecei a trabalhar com software, eu já estava mais adiantado um pouco do que ele. Mas nós tínhamos uma coisa que nos complementávamos muito. Nós somos totalmente diferentes um do outro. Totalmente. Personalidade, maneira de pensar, agir. Mas nós temos um conjunto de coisas que nós somos idênticos. Ética, valores, olhar para a sociedade, respeito às pessoas, seriedade. A gente nunca teve caixa 2 da empresa, nunca teve sonegação nenhuma, nunca atrasamos uma folha de pagamento. Tudo isso são condutas morais que a gente está junto. Agora, eu sou mais falante do que ele, eu participo de um podcast como esse aqui, ele já não participa muito. Isso é de cada um. Então, isso não tem problema. Minha sociedade hoje é uma sociedade que eu diria perfeita. Em 34 anos, nós nunca na vida, nenhuma vez, nunca brigamos. Nunca. Nós já discordamos. Eu acho que a Alterdata tem que fazer isso, não, eu acho que é aquilo, vamos fazer isso aqui, não, eu acho que estamos gastando muito dinheiro naquilo, não, eu acho que tem que gastar mesmo, não, eu acho que não. São as opiniões do negócio. Mas nunca desrespeitamos um ao outro, nunca... Quando a gente discorda alguma coisa, a gente não expõe um ao outro ao resto do time. Uhum. Então, isso é muito importante e eu acho que nem todos têm essa felicidade. Porque quando monta uma empresa, a gente está muito ansioso e foca naquilo que a gente vai fazer. Vamos montar, sei lá, uma fábrica de calçados. Aí eu foco na fábrica de calçados, junto um outro cara e começa os dois a trabalhar junto e esquece de olhar o restante. Eu acho que é muito importante olhar, principalmente, o comportamento, valores, ética, tudo isso conta. Até, por exemplo, nós nunca brigamos nem por dinheiro. Assim, épocas que eu queria comprar um carro novo, eu não tinha dinheiro, o caixa da empresa tinha. Zé, estou precisando tirar um dinheiro aqui da empresa para comprar um carro. Tá bom, vai pagar. Aí ele fica com crédito. De vez em quando ele, rapaz, estou precisando vender minha casa e comprar uma outra casa. A empresa tem dinheiro, pode pegar. Ele pega o dinheiro, aí eu fico com crédito. E nunca deu nenhum tipo de atrito. É uma relação de transparência e confiança. Total. Né? Total. Se ele me e respeito. Se ele me pedisse, se o Ronaldo me pedir hoje um cheque em branco, eu assino para ele. Confiança total. Acredito que também seja admiração mútua, né? Exatamente. Admiração. Então, acho que a sociedade é algo que alguns blogs podem trabalhar muito isso, porque eu acho que tem muita informações para passar, principalmente para os mais jovens. Porque quem já tem empresa consolidada já deve estar com problema na mão. Mas quem está montando agora tem chance de fazer direito logo no começo, para não ter problemas 15, 20, 30 anos depois. Né? E como é que foi essa questão de você criar estruturas de treinamento e de educação? Como que foi a questão da UCA e da Tech4Me? Como que elas surgiram? Desde a fundação da Alterdata, a gente, como é uma empresa aqui de Teresópolis, nós sempre tivemos dificuldade de mão de obra, né? De pessoas, de qualidade. Eu me lembro a época, no comecinho, que as pessoas procuravam a gente para trabalhar lá e falavam assim, eu queria trabalhar aí na Alterdata. Aí eu falava, mas fazendo o quê? A pessoa falava, qualquer coisa, não sei o que vocês fazem. Porque não tinha cultura no mercado. Eu ainda discuto isso. Nos dias atuais. Não tinha cultura do que é uma empresa de software, o que fazia, o que faz, não tinha. Então, nós tínhamos que ser formadores de pessoas.
Então, desde o início, a gente colocou na cabeça que nós não podemos esperar pessoas prontas. E começamos lá no comecinho, ter um centro de treinamento. E sem treinamento era eu dando treinamento, Zé Ronaldo fazia treinamento de outras coisas, a gente formava as pessoas. E isso se transformou num setor de treinamento técnico e fomos aumentando, depois um treinamento de vendas, fomos aumentando, depois um setor de canais, tivemos um congresso, tudo focado em treinamento. Parte da carga horária era focada em treinamento. Focado em treinamento. E até que chegou um momento que estava na hora de profissionalizar a coisa. Falei, olha, o volume está muito grande, nós temos que fazer uma coisa profissional. Aí nasceu a UCA. A Universidade Corporativa Alterdata nasceu da essência de manter o time de alto nível. Porque na nossa cabeça, nós não estávamos mais competindo com empresas aqui da nossa região. Nós estávamos competindo com multinacionais. Então, o executivo do meu concorrente não estudou aqui em Petrópolis, estudou em Harvard, nos Estados Unidos, ou em Oxford, em Londres. Eles têm uma outra habilidade. Então, para isso, nós temos que ter gente de alto nível. E, por isso, a UCA forma muito. Atualmente, a UCA capacita 90 mil pessoas por ano de nossa equipe e ainda treina os funcionários dos clientes, porque ela tem um papel de formação pesada e robusta para que as pessoas conheçam das plataformas, das ferramentas, façam melhor uso para melhorar a profissão de todos. Né? A empresa acabou chegando num nível que ela estava com concorrentes ali que estavam com outras possibilidades. De nível e você cultural teve mais alto. Nível cultural e educacional mais alto. Nós tínhamos que chegar junto. E chegar junto não é ficar reclamando do governo que não tem escola, não tem faculdade, não. Chegar junto é você fazer alguma coisa, levantar o traseiro da cadeira e fazer alguma coisa em prol da visão que você está tendo. Então, a visão é formar, criar um padrão novo e mudar completamente a formação das pessoas. Né? E quanto à Tech4Me, como que ela surgiu? A Tech4Me já é outra história. A Tech4Me já foi uma visão de oportunidade, né? Porque nós estamos vendo que muitos jovens hoje que estão nas escolas, eles estão estudando para profissões que ainda não foram inventadas. Então, nós estamos vendo que até 2030, tem alguns estudos que mostram isso, até 2030, 70% das profissões que vão ter lá ainda não foram criadas. Isso significa que a mente das crianças tem que ser diferente. Ela não pode ser mais analógica e sequencial como era até então. Elas têm que ser mais tridimensionais, enxergar a coisa de uma outra forma. Aí nós percebemos que está na hora de montar uma escola de lógica e visão tecnológica. Porque se o garoto resolver ser médico, a menina resolver ser arquiteto, o outro resolver ser advogado, todos vão lidar com tecnologia. E nós temos que ensinar a preparar esses jovens, essas crianças, com esse olhar tecnológico, tendo visão de negócio, entendendo efetivamente o que são as plataformas de tecnologia. E montamos a Tech4Me, estamos franqueando a Tech4Me. A ideia é ter escolas da Tech4Me do Brasil inteiro, em cidades menores, e ela pode ter uma escola física, ela pode ter estruturas dentro das escolas tradicionais. Então, muitas escolas tradicionais têm laboratórios, que a Tech4Me hoje é quem controla o laboratório dos alunos. Então, fantástico. A gente está acreditando muito que a gente pode agregar muito valor mesmo. E a partir de qual idade? Começa com 7, 8 anos, mais ou menos. E é tão bonitinho que você vê meninos e meninas com 8 aninhos de idade, 9, programando. Fazendo robôs se mexerem, com objetivo, dificuldades. Você começa a construir o racional do que é ter um problema e encontrar uma solução. Como é que você encontra caminhos alternativos para resolver um determinado problema. Né? Eu já tive vários relatos de crianças que estudam lá, né? Pais. É muito legal. Eu acho que todo mundo tinha que ser pensado dessa forma. Eu sempre gostei de solução de problemas. Né? Eu jogo xadrez desde 9 anos de idade. Então, com 9 anos, aprendi a jogar e sempre me aprofundei muito em jogos que você tem que raciocinar e resolver problemas o tempo inteiro. Eu acho que isso me ajudou muito na minha vida. Sempre que eu estou na frente de algum problema, minha cabeça começa a jogar xadrez. Começa a se movimentar, como é que vai sair dessa situação, tal, que movimento eu faço. E acho que a Tech4Me pode ajudar muito nisso. O seu posicionamento em relação à concorrência. Você, na palestra, você diz que o jogo é infinito e, por isso mesmo, você não quer vencer sua concorrência. Você não quer acabar com a sua concorrência. Você, pelo contrário, quer que ela continue existindo
porque só assim você consegue ser melhor. Essa palestra do Jogo Infinito é uma... Eu tenho um monte de conteúdos que eu faço aí pelo Brasil inteiro, mas essa é que tem se destacado muito ultimamente, porque ela muda o mindset do empresário, né? A forma dele pensar, que normalmente está associado a vencer um jogo. O contador, às vezes, que quer ter sucesso, ele acha que para ele ter sucesso ele tem que destruir o concorrente da esquina. Ele tem que ser melhor que o concorrente, tem que cobrar melhor, um preço melhor e ter qualidade. Ele está focado em destruir alguém. Esse foco de jogo finito, que parece estar disputando... Ou sobreviver, né? Você está jogando um jogo de futebol que tem que fazer mais gols do que o adversário. Está jogando basquete, fazer mais cesta que o adversário. Esse não é o jogo de quem quer ter uma empresa perene. Uma empresa perene, ela não está jogando para vencer uma batalha. Ela está jogando para estar jogando sempre, a vida inteira. É um jogo que não tem fim. Então, o concorrente, nessa visão do jogo infinito, ele é alguém que me ajuda a mostrar o que eu não estou vendo. Ele me provoca a eu ter uma ação que eu não estou percebendo. Ele me projeta para uma outra posição porque ele me tira da zona de conforto. E eu também faço isso com ele. Se eu não existir, o meu concorrente estagna. Se ele não existir, eu me acomodo. Então, não me interessa destruir o concorrente. Eu quero ter vantagens, eu quero ser percebido com melhor qualidade, eu quero ser mais ágil do que ele, eu quero oferecer mais para o meu cliente do que ele. Mas eu tenho que entender que ele é parte do jogo. Ele é parte da estratégia de decolagem. Ele não é alguém que é meu inimigo. Ele faz parte de eu usá-lo para chegar a um outro lugar. Entendeu? Se só existisse você, dificilmente você teria evoluído tanto Lógico, quanto... você entra numa zona de conforto. Isso não é bom nem para o cliente. Não. Nem para o nosso cliente é bom. É bom que haja uma competição contínua. E o jogo infinito é aquele jogo que você está o tempo inteiro disputando. Porque o objetivo não é vencer, o objetivo é jogar. O objetivo é evoluir continuamente. No jogo infinito, quem é o nosso maior concorrente? Nós mesmos. Nós. A nossa letargia, a nossa velocidade, a nossa incapacidade de aprender uma coisa nova, a nossa incapacidade de liderar um time. Esse que é o verdadeiro inimigo. O objetivo é ser um pouquinho melhor. Essa visão cria menos estresse na empresa, cria menos atritos e fricções entre os colaboradores da companhia, porque está todo mundo mais focado em algo um pouco mais distante, um pouco mais longe, entendeu? Sim. E como você vê outras empresas de software, você acha que ainda tem espaço, até mesmo que não seja concorrente direto, mas que seja para complementar? Eu sei que a Alterdata é um sistema que não é muito de retalhos, ele é bem completo nele mesmo, né? Também era uma das coisas que eu ia te perguntar, por que você preferiu fazer assim. E se ainda tem espaço para sistemas periféricos, empresas surgirem e fazerem parte desse ecossistema. O mercado de tecnologia é um mercado gigantesco, né? Que ela abre oportunidade em diversas frentes diferentes. Então, é possível nascer empresas de software o dia inteiro. Porque até pouco tempo atrás, quem contratava profissionais de tecnologia eram só as empresas de software. Hoje, empresas de carro contrata, geladeira contrata, avião contrata, escritório contrata, todo mundo precisa. Então, tem muita oportunidade, é uma profissão muito bacana. E dentro da Alterdata, o que nós acreditamos como negócio é que nós queremos ter um ecossistema muito grande. Você, por exemplo, usa os sistemas da Alterdata ali para fazer os 3 motores principais, DP, contábil e fiscal, usa alguns produtos que são produtos de gestão do escritório, tarefas, CND, os produtos que giram em torno do que você tem que fazer, entregar para os seus clientes, mas a gente quer um ecossistema maior. Eu quero chegar ao teu cliente. Eu quero botar o software nosso lá num restaurante que é cliente do teu escritório. Porque na hora que a gente coloca lá, eu estou melhorando a sua vida. Eu estou fazendo com que na hora que alguém comer aquela pizza e te emitir um cupom, automaticamente isso apareça no teu sistema. Para isso, nós estamos investindo muito nos últimos anos num ecossistema poderoso. Nós somos a empresa de software do país, na área contábil, que tem o maior ecossistema. Isso significa que consigo oferecer muito mais para os contadores, porque o nível de integração é muito robusto. Mas aparecem parceiros.
A gente, no nosso ecossistema, tem parceiros plugados ali, que fazem determinadas coisas pontuais em alguma área. E esse é o conceito de inovação aberta, que a gente não centraliza as inovações, mas está um pouco mais aberta para você poder ter parcerias em alguns aspectos. Mas elas não podem ser em excesso, porque senão você perde qualidade nas integrações. Entendeu? E você acaba limitando, né, o cliente a ter aquela ferramenta para ter Exatamente. aquela funcionalidade. Exatamente. E como você vê as empresas que a questão de aquisição, a concorrência nesse quesito de você vai ver uma empresa que de repente você vai juntar ela ao sistema que já existe, né, a sua empresa, ou vai ter aquele... E como você enxerga quando tem aqueles que às vezes precisam ser adquiridos para não existir mais? Esse é um assunto de M&A, M-E-A, para quem está nos ouvindo, Merger and Acquisition. A situação de você juntar, fazer fusões e aquisições por alguma razão. Ao longo do tempo, a Alterdata já comprou 5 empresas, 5, com modelos completamente diferentes. Nós queríamos testar alguns modelos, então compramos uma que não compramos a empresa, compramos o software dessa empresa para fazer parte do nosso ecossistema. Uma outra nós compramos para acabar com ela, porque nós queríamos o problema de trocar os produtos, que nossos produtos eram melhores que o dela. Eu queria trocar os contadores, usar a nossa ferramenta. Teve uma outra que nós compramos para os sócios ficarem, porque eu queria a cultura desses sócios, que era melhor que a nossa. Teve uma outra que eu queria que a marca ficasse. A marca dele ficasse no determinado setor. Então, a gente veio testando vários modelos para ser muito experiente na junção. E, mais recentemente, como fizemos uma aquisição muito grande no ano de 2021, que foi a maior que nós temos até hoje. A empresa tinha 250 funcionários aproximadamente. Fizemos trocas de ações. Então, hoje a Alterdata tem um sócio estrangeiro. Então, hoje é eu, meu José Ronaldo, meu sócio, e temos 11% da companhia é de capital holandês. Então, tem uma empresa gigantesca mundialmente que ela investe na nossa organização. E isso ajuda a gente, porque foi essa fusão que nós fizemos e puxamos uma grande estrutura com 7 mil clientes aproximadamente para dentro da nossa estrutura e fez a empresa crescer aquele ano expressivamente. Hoje a Alterdata opera fora do Brasil também? Não. A gente já teve uma unidade em Angola. Teve uma época que nós queríamos abrir uma base na Europa. Eu fui a Portugal várias vezes para tentar montar uma base lá. E quando estava mais ou menos resolvido, veio uma crise internacional e começou a afetar muito a Europa, Estados Unidos. Nós voltamos atrás. Só que eu queria ter uma experiência internacional. Aí montamos uma unidade em Angola para testar o que é treinar alguém à distância, como é que controla a qualidade. E aprendemos um monte de coisas até que chegou uma hora que tivemos que fechar. Não deu certo lá por causa de alguns problemas fiscais, tributários lá da região, mas foi uma experiência bem bacana. Eu acho que esse é um lado empreendedor que é muito importante que as pessoas ousem. Tá? Eu tenho um negócio pequenininho, eu quero crescer, você faz um pequeno teste, que se você errar, você não vai quebrar a empresa. Mesmo que você tenha que voltar atrás. Não tem problema. O problema maior acontece quando você tem um tamanho, sei lá, tem uma loja, que a loja está desorganizada e você cisma que tem que ter 10 lojas. E aí você começa a investir em 10 lojas, nem a sua está organizada direito, você quer ter outra. Aí você está pondo em risco o negócio completamente. Então, eu não concordo com isso. Ou quando você quer botar um monte de cliente para dentro e não perde te estruturou. Qualidade violenta, você tem uma série de problemas. E você venderia a Alterdata em alguma situação ou não existe essa situação? A gente recebe propostas continuamente há mais de 10 anos, né? Isso é muito comum, porque a Alterdata é uma empresa que é a 4ª maior do país, empresa lucrativa, cresce o tempo inteiro. Então, a gente costuma usar uma expressão que a gente sai bem na foto. Fica bonito na foto e isso atrai muitos investidores. Então, muita gente quer colocar fundos de investimentos, querem comprar partes da companhia para fazer investimentos, mas a gente acha que a gente pode ir um pouco mais distante ainda. Eu acho que ainda tem lenha para queimar. Ainda não chegou esse momento. Não, ainda não. As coisas estão indo, está crescendo ainda, tá dando, tem muito negócio para acontecer, então. E você
Tem alguma coisa que você queria saber antes? Eu sei que você começou cedo a procurar informação, mas tem alguma coisa que você deixou escapar, que você só foi saber lá na frente, que seria muito melhor que você soubesse antes? Eu acho que uma das coisas foi o processo de vendas, né? Porque se eu tivesse estudado um pouco mais sobre vendas com 19 anos, com 20, eu acho que eu teria acelerado o começo da empresa mais rápido. E porque naquele começo as vendas dependeram muito de mim. Então eu aprendi muito com tentativa e erro. Eu aprendi muito na prática. Eu poderia ter estudado mais sobre esse assunto, mas eu tinha uma autoestima tão grande sobre os produtos que eu achava que o produto se vendia. Isso não foi uma verdade. Na verdade, a gente precisa ter uma equipe comercial forte. Então, independente do nosso nível técnico, se é alto, baixo, você tem que ter um time comercial. Nenhuma empresa do país funciona se não tiver um departamento de vendas estruturado. Eu fui perceber isso quando eu tinha uns 30 anos, 29, talvez. Porque até aquela hora, minha força era suficiente para fazer a coisa acontecer. Uhum. E ali, se eu tivesse aprendido isso um pouco antes, eu teria economizado uns 8, 10 anos aí. Eu acho que a gente teria acelerado mais naquele começo, né? E você já alcançou o seu objetivo de vida? A gente não alcança nunca, né? Na verdade, eu não estou jogando um jogo infinito, né? Não alcança nunca. Eu tenho hoje uma posição confortável financeiramente, tenho um status bacana, as pessoas me respeitam, isso é importante para mim. Mas eu não sou ambicioso de querer... não quero ter uma coisa que, às vezes, material em excesso que Ou nunca tá satisfeito? Não sou do tipo. Querer cada vez mais. Eu sou da opinião que eu só tenho 2 braços só cabem 2 relógios. Então, não tem sentido eu ter 20 relógios em casa, entendeu? Esse tipo de coisa que não faz sentido. Então, o que me move e o que faz eu levantar todos os dias de manhã é o poder que a companhia me dá de transformar esse mundo que está em volta da gente. Isso é que me faz diferença. Eu participo de reuniões em favelas aqui em Teresópolis para ajudar a pensar o lixo, a pensar o esgoto. Isso me enche, me faz feliz eu contribuir. Quando eu pego o projeto Galileu que nós fizemos, nós treinamos 400 jovens de comunidades aqui em Teresópolis, formando jovens de programadores, colocando no mercado para trabalhar para o Brasil inteiro. Isso me faz chorar, me faz ter emoção, sabe? Eu acho que esse é o meu grande objetivo, é ter a certeza que eu estou fazendo a diferença na sociedade, né? Você pensa em ter um instituto, algo que seja mais voltado para o social? Já tem. Já tem. Então, o Projeto Galileu é isso. É uma associação sem fins lucrativos que gera capacitação para jovens. Então, a gente treina programadores com 17 anos de idade. Em 7 meses, a gente forma um programador que saiu de uma comunidade aqui em Teresópolis. Então, a gente pega das escolas e triangula, usa influência nossa para trazer investidores de outros lugares. Para você ter uma ideia, o Projeto Galileu já teve o Banco Itaú patrocinando formação de programadores de comunidades aqui em Teresópolis. Porque uma reunião que eu tive com o diretor do Itaú lá em Nova York. Em Nova York, num congresso, eu contando para ele, eu plantei uma semente, que a semente foi vindo, frutificou, uma reunião em São Paulo e outra, não sei o quê, nasceu. Então, tem um monte de empresas no Brasil inteiro que ajudaram a patrocinar jovens aqui na nossa cidade. Isso é lindo, através dessa organização, entendeu? E por que Teresópolis? Essa não é uma escolha minha. Meu pai é daqui, né? Então, eu nasci na cidade, eu e meu sócio, nós somos daqui, a gente vem de classe média baixa, a gente estudou em colégio público, eu e meu sócio, e a gente nunca quis sair da cidade. E já tivemos épocas de pensar se nós tínhamos razão, se estava certo ou errado. Teve épocas que a empresa estava crescendo tanto que a gente chegava a questionar, rapaz, está difícil contra a gente. Será que a gente não devia fechar a empresa aqui e montar em São Paulo? Montar no Rio, Campinas, Curitiba, algum grande centro? E a gente sempre voltava e pensava, olhava para o resto do mundo. Onde que a Microsoft está? Ela está em Nova York? Não, ela está no interior. Onde que o Google está? Não, está no interior. Onde que as grandes companhias mundiais estão?
mais de 90% não estão em grandes centros. Então eu falei, não, nós vamos Nunca tinha ficar pensado aqui. nisso. Nós vamos ficar aqui, vamos fazer a magia acontecer aqui. Porque a gente, ao mesmo tempo, ajuda a região. Porque a região, como Teresópolis, precisa de empresas grandes. As pessoas jovens que estão aqui, a maioria vai embora da cidade, cara. Porque o impacto que vocês geram para a cidade é absurdo. Enorme, enorme. É a maior empresa da cidade, né? Isso faz uma diferença muito grande, principalmente para os jovens, porque uma empresa de tecnologia é jovem. 62% da Alterdata tem até 30 anos de idade. Então, são jovens. Então, gerar essas oportunidades, isso é muito importante. Exatamente, oportunidade. É. E a oportunidade de estar perto da família deles, de ter um crescimento profissional sem ter que sair daqui. É isso. E eu queria que você deixasse um recado, algo que você nunca teve a oportunidade de falar, ou algo que você vê como o maior conselho que você pode dar, ou falar algo para alguém que você queira que essa pessoa escute, ou essas pessoas. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de me comunicar dessa natureza, eu acho que é importante as pessoas entenderem que o mundo do empreendedorismo, ele é um mundo que a gente pode mudar a sociedade toda. Sabe? Quando você cria um produto, quando o Steve Jobs fez o iPhone, por exemplo, ele não estava plugado em fazer um iPhone ficar rico. Ele estava plugado em mudar o mundo. Então, quando você tem um negócio, seja ele qualquer, você tem que estar plugado em alguma coisa que ajude a sociedade que nós estamos, que melhore o meio ambiente, que melhore poluição, reciclagem de lixo, uma série. Nós temos muitos problemas sociais no mundo e mais ainda num país como o nosso. Então, se a gente colocar cada empresário como sendo responsável por um pouquinho, de melhorar um pouquinho essa nossa sociedade, eu acho que o mundo se transforma. E eu tenho certeza absoluta que isso se conecta com os seus objetivos profissionais. Então, eu vou fazer isso, eu vou ser uma filantropia, não é isso que eu estou falando. Você só consegue fazer filantropia se você for lucrativo. Uma empresa que dá prejuízo não consegue fazer filantropia. Então, você tem que dar lucro pesado para agora você olhar a sociedade e ver como é que você faz um pouco para devolver para a sociedade. E quanto mais você devolve, mais você gera encantamento e mais recursos vêm. Porque os clientes querem isso. Você, como uma profissional contábil, eu tenho certeza absoluta que você não quer um fornecedor de software que está roubando o mercado, que está enganando as pessoas. Eu quero que você provavelmente acredite o seguinte: eu quero estar com alguém que faça diferença. Então, eu acho que tudo que a gente falou aqui nesse podcast aqui pode ajudar muito, a dar muitos insights. Mas a essência é: você é parte de uma sociedade que precisa de você, né? E eu tenho certeza que você tem tido esse retorno durante a sua vida do que você faz pelo mundo, da diferença que você faz pelo mundo. E até o fato de você estar aqui hoje, né? Ter tido a generosidade de estar aqui num podcast que está apenas começando e você compartilhar o seu conhecimento de vida, a sua história de vida e todo o conhecimento que você tem para agregar, que eu posso te dar com absoluta certeza que não são muitas pessoas que têm. Porque você se dedicou a isso, dedicou sua vida a isso e está fazendo questão, como você mesmo disse que faz isso nas redes sociais diariamente, fazendo questão de compartilhar, de reverberar isso para muito mais pessoas, fazer isso chegar a muito mais pessoas. E isso também é uma forma de fazer diferença. Então, queria te agradecer, te dar os parabéns por tudo que você construiu, pela diferença que você fez na vida de tantas pessoas, inclusive na minha, que já fui sua funcionária e sua cliente, tive em 2 situações. Uma inspiração muito grande, porque a minha área é de contabilidade e de computação. Então, te admiro demais. E obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento. A minha cabeça estava fervilhando aqui. Enquanto você estava falando, eu já estava pensando o que eu ia te perguntar. Obrigado. E o que eu ia fazer você falar aqui para ficar registrado. Você tem quase a idade das minhas filhas. A minha filha mais velha tem 38. Então, você poderia ser minha filha. E eu ver você com esse brilho nos olhos, querendo construir mais, fazer a diferença, me anima muito. Quando você me pediu para ver
aqui fazer, não pensei 2 vezes, meu problema é a agenda, mas eu dei uma mexidinha lá na agenda lá para conseguir estar aqui contigo, para te apoiar, para fazer com que o teu podcast tenha sucesso, que você leve mensagem cada vez mais positiva para os seus clientes, para o mercado e fazer acontecer de fato. Meus parabéns, vamos em frente, estou torcendo muito para o sucesso do seu negócio. Obrigada. Vamos em frente juntos. Finalizamos mais um ConteCast e com um convidado super especial, que foi o Vladimir Carvalho. Quanta oportunidade que a gente teve aqui, quanta vivência no empreendedorismo. Eu acho que o nosso ConteCast ultrapassou todas as barreiras aqui. Vai ser difícil a gente ter alguém aqui para superar essas dicas, esses ensinamentos que a gente teve aqui hoje. São privilégios, né? Da gente estar escutando isso aqui dele e documentando tudo isso, né? Enquanto ele ainda está ativo, ainda está desenvolvendo, a Alterdata está a todo vapor. Então, vamos aproveitar. É uma pessoa da cidade que foi muito longe, está indo ainda, é um orgulho para essa cidade e a gente tem que usufruir e aprender com ele. Espero que vocês continuem com a gente, seguindo as nossas redes sociais, siga a gente no YouTube e no Instagram vão ter vários cortes, imagina os cortes que vão ter desse episódio, hein? Siga a gente lá e até a próxima!